O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito adorável Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, boa noite, minha querida amiga GRP. Boa noite a todos os seus inscritos, que são super legais e maravilhosos. É com muita alegria que vou repassar o relato de um motorista que presta serviços aqui na empresa. O nome dele é Fabiano. Esse relato é da parte do avô de Fabiano, que é de Sergipe, e o caso aconteceu quando o avô de Fabiano era muito jovem, tinha 17 anos de idade. Como ainda tem pessoas e conhecidos nessa cidade do fato ocorrido, o nome da cidade será preservado. O avô de Fabiano se chamava José Miguel e trabalhava numa feira com seu pai, que se chamava João de Cristo. Isso aconteceu no ano de 1945. José Miguel, apesar de estar somente com 17 anos, trabalhava sempre que podia com seu pai nessa feira, vendendo frutas e verduras da pequena chácara onde moravam. Eles também vendiam doces que a mãe de José Miguel fazia e na época vendiam também milho cozido. Tudo isso para ajudar no sustento da família. José Miguel ainda tinha mais 5 irmãos pequenos que ficavam em casa com sua mãe. Como José Miguel era o filho mais velho, ele era encarregado de ajudar o seu pai no trabalho da lida, no dia a dia e na feira. Ali naquela cidade havia um homem, GRP, que tinha se tornado um bêbado. Seu nome era Tonhão. Tonhão nunca havia se casado e depois da morte de seus pais acabou perdendo seu pequeno sítio por conta de dívidas. E de bêbado endividado passou a ser andarilho. Tonhão sumia da cidade por tempos e depois voltava e, quando menos esperava, desaparecia novamente por um bom tempo. Ele era um homem fechado, calado e raramente falava com alguém. Só falava com alguém quando era por necessidade, como fome. Todas as vezes que esse homem vinha à feira, pedia comida nas bancas e muitas pessoas davam comida a ele. Até mesmo o senhor João de Cristo, pai de José Miguel. Mas teve um dia que as vendas foram boas e uma mulher passou na banca do senhor João de Cristo e comprou as últimas 10 espigas de milho cozido. Pagou adiantado e disse que pegava as espigas de milho cozido depois. Então, seu João de Cristo colocou as espigas para cozinhar. Foi aí que o andarilho, o tal Tonhão, chegou na banca do senhor João de Cristo e pediu milho cozido para comer. O senhor João de Cristo disse que não podia dar nenhuma espiga de milho cozido, afinal as espigas estavam todas vendidas. Mas se ele quisesse uma fruta, o senhor João de Cristo daria a ele. O Tonhão retrucou e falou que queria milho cozido, pois estava com fome. E novamente o senhor João de Cristo falou: espiga de milho cozida eu não posso te dar, meu amigo. Mas se você quiser e estiver com fome, pode levar uma banana ou uma maçã. O Tonhão, GRP, muito ignorante, achou ruim e disse que não ia comer banana porque não era macaco e que não gostava de maçã. Ele queria milho cozido. Então os dois homens começaram a discutir e o senhor João de Cristo falou: olha, Tonhão,
Você é um ingrato, mal agradecido. Se você quer escolher o que quer comer, vá trabalhar. E não fique pedindo nada e nem incomodando os outros na feira. Mesmo com toda a arrogância do Tonhão, o senhor João de Cristo deu um belo cacho de banana ao Tonhão e disse: Vamos, pegue, se você está com fome, coma. E o Tonhão GRP pegou o cacho de banana, jogou no chão e pisou em cima de todas as bananas. E ainda por cima cuspiu no cacho de banana esmagado no chão. Muito nervoso, o senhor João de Cristo xingou o Tonhão de safado, sem vergonha e vagabundo. E foi aí que o Tonhão, então, olhou para o senhor João de Cristo com um olhar de puro ódio e disse: Moço, essas suas palavras vão te custar caro demais. Me aguarde. Os outros feirantes pediram para que o Tonhão se retirasse do recinto e desse sossego para quem quisesse trabalhar. Tonhão era uma pessoa muito repulsiva, não tomava banho, sempre estava com o cabelo grande e sujo e tinha unhas grandes que viviam sujas de sangue. E além disso, ele tinha um grosseiro no braço direito que ele vivia coçando até sangrar. Ele se coçava tanto que o braço dele era cheio de feridas, soltando a pele e vazando secreção. Então, quando ele se aproximava das bancas dos feirantes, os feirantes já davam logo o que ele queria, para que assim ele fosse embora e não atrapalhasse suas vendas. Naquele dia, GRP José Miguel e o seu pai João de Cristo trabalharam duro e foram embora para casa descansar. E no meio do caminho avistaram o tal andarilho Tonhão, que encarou o senhor João de Cristo com um olhar de fúria, mas pai e filho nem ligaram. No dia seguinte, João de Cristo e seu filho levantaram bem cedo e foram vender suas verduras em uma cidade vizinha. A esposa do senhor João de Cristo ficava no sítio com as crianças e avistou um homem que parecia ser um andarilho se aproximando do portão da chácara. Esse homem ficou olhando para ela e para os seus filhos que brincavam no quintal. Ela caminhou até esse homem estranho e foi ver se ele queria alguma coisa, mas esse homem, assim que percebeu que ela caminhava na sua direção, se afastou do portão e foi embora sem dizer nada. No final da tarde, chegaram em casa o senhor João de Cristo e seu filho José Miguel do trabalho. Seu João de Cristo descansou um pouco e, antes de escurecer, teve que sair para ir à chácara de um vizinho, muito amigo dele, pegar querosene. E seu filho, José Miguel, ficou terminando os afazeres da chácara. E foi aí que, de repente, sem querer, o filho de João de Cristo olhou para o lado e viu uma cabeça escondida no meio de umas folhagens, olhando para ele do outro lado do cercado. E José Miguel teve a certeza que era o tal andarilho Tonhão da briga do dia anterior. Quando João Miguel se aproximou, o homem que estava escondido ali nas folhagens foi embora. José Miguel contou à sua mãe o que ocorrera com ele lá fora. E foi aí que sua mãe disse a ele que viu o mesmo homem descabelado horas antes no portão da chácara. Com isso tudo, os dois ficaram preocupados e seu João de Cristo demorou muito para voltar e a noite caiu rápido. José Miguel ia atrás de seu pai, mas sua mãe teve um mau pressentimento e não quis deixar ele sair para fora de casa. Mas João Miguel era teimoso, GRP, e quando estava saindo de casa,
viu um vulto grande se abaixando do lado esquerdo do portão. Então sua mãe falou: Filho, estou sentindo que alguma coisa ruim irá acontecer. E foi aí que a mãe de João Miguel resolveu trancar toda a casa e ficou trancada lá dentro com seus filhos. Pegou um facão e uma tesoura grande de costura e ficou a vigiar para ver se avistava alguma coisa. O ser que estava lá fora começou a rondar a chácara deles. José Miguel e sua mãe ouviam os cachorros dos vizinhos latindo muito e seus gatos todos correram para dentro de casa e estavam assustados. Aquilo que estava lá fora entrou dentro da chácara, pois eles ouviram quando alguma coisa pesada pulou o cercado fazendo barulho. Eram passos pesados. Os animais que estavam agitados se agitaram ainda mais. No galinheiro, todas as galinhas começaram a cacarejar sem parar. Alguma coisa começou a arranhar as paredes do lado de fora da casa, como se uma faca afiadíssima fosse passada nas paredes, e um fungado estranho foi ouvido. Alguma coisa, GRP, rondava a casa e ficava fungando e dando roncadas do lado da janela. E às vezes ficava parado em frente à porta da frente ou do fundo e dava uma forçada na porta, tanto que as madeiras das portas até rangiam. Uma das crianças começou a chorar de medo. Aí sim, aquele bichão ou demônio que estava rondando a casa ficou ainda mais agitado. Chegou a dar murros na parede e arranhou muito a janela do quarto onde estava a criança. A mãe de José Miguel pegou o filho pequeno nos braços e o acalmou. Pediu para todos os seus filhos ficarem perto dela e do irmão mais velho, José Miguel, e clamou pela ajuda divina, falando: que a graça de Deus, que caiu sobre mim, me salvando da morte quando eu era menina, se recaia sobre meus filhos e meu marido, os salvando de todo o mal. E mesmo se eu não for merecedora de receber essa graça de novo, então que Deus salve somente meus filhos e meu marido da morte violenta e das armadilhas e ciladas do inimigo. Dizendo isso, GRP, aquilo que estava lá fora berrou, como se fosse um monstro, pois João Miguel e sua mãe diziam que nunca ouviram um bicho vivente que eles conhecessem dar um berro daqueles. E aquilo correu derrubando uma parte da cerca da chácara. Nesse momento, o Senhor João de Cristo estava chegando e viu quando um monstro derrubou parte da cerca de sua chácara e parou bem na sua frente. Segundo o Senhor João de Cristo sempre contava, era um bicho dos infernos. Parecia um jumento com a cara e a boca deformada, andando jogando o corpo de um lado para o outro. O monstro parecia tão assustado quanto o Senhor João de Cristo, que ficou em choque. O bichão olhava para todos os lados, mas parecia que não via o Senhor João de Cristo, que estava a poucos passos bem na sua frente. O monstro fazia chiados e roncava e coçava um braço sem parar o tempo todo. De repente, aquele monstro deu vários murros na própria cabeça e saiu correndo, saltando uma outra cerca, correndo assim para um pasto. Seu João de Cristo chegou em casa tremendo e muito nervoso, totalmente sem fala e sem cor alguma. Sua esposa e seu filho José Miguel o acudiram dando água com açúcar. E dizem que o Senhor João de Cristo chegou até mesmo a desmaiar sentado na cadeira.
Depois que o senhor João de Cristo acordou, mais calmo contou o fato ocorrido. No dia seguinte, todos ainda estavam assustados, mas mesmo assim foram cuidar dos seus afazeres. E o senhor João de Cristo avistou muitos pelos negros e até pedaços de pelos com pele na frente da porta de sua casa e no chão da janela do quarto do seu filho caçula. E as marcas de garras estavam pela parede. Os vizinhos vieram ver e comentar sobre o barulho estranho do berro que ouviram. E um desses vizinhos era um senhor que, quando viu toda a cena em volta da casa, falou: lobisomem. Foi um lobisomem que rondou sua casa. Ele deve ter atacado sua casa por algum motivo. JP tinha muito pelo negro, igual de porco do mato nas paredes, como se o bichão se esfregasse nas paredes e no chão. Coincidência ou não, nunca mais o senhor João de Cristo viu o andarilho Tonhão ao qual ele brigara na feira. E o senhor João de Cristo tinha certeza que o lobisomem era esse andarilho Tonhão. Principalmente porque o bicho coçava sem parar aquele mesmo braço doente que o andarilho Tonhão tinha. E depois da briga, nunca mais o seu João de Cristo viu. Tonhão desapareceu da cidade e ninguém teve mais o desprazer de ver ele pelas ruas. Pois é, minha amiga querida GRP, às vezes até para fazer um ato de bondade ou generosidade, temos que pensar bem e ver se a pessoa que irá receber essa bondade é merecedora. Por causa de uma espiga de milho, quase toda uma família foi destruída, mas Deus foi maior que as forças malignas e ouviu as preces sinceras de uma mãe aflita. Abraços a você e a todos os seus inscritos que são maravilhosos e com certeza são the best. Fiquem com Deus. Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente me transmitiu essa história. A você, meu amigo querido, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.